Olá, meu nome é Henrique e juntamente com o docente Gustavo Onofre e os orientadores Tiago Bonjardim Porto e Antônio Ribeiro de Oliveira Neto, hoje nós vamos falar sobre diagramas e ábacos de interação para o dimensionamento de vigas de concreto armado, uma abordagem prática. Bom, antes de começar, nossa dupla gostaria de agradecer imensamente o apoio dos nossos orientadores durante a elaboração do trabalho e a construção do conhecimento necessário para que a gente realizasse esse seminário. Bom, pessoal, agora começando aqui a nossa discussão, a gente gostaria de abordar, primeiramente, o que são os diagramas de interação. Os diagramas de interação, eles são obtidos através das equações dos esforços resistentes, e eles podem ser representados de duas formas, de maneira tridimensional, quando estamos falando de superfícies, ou de maneira bidimensional, que são os diagramas, os gráficos que estamos mais habituados a trabalhar. Vale ressaltar também que esses gráficos bidimensionais, que são os diagramas, eles são obtidos, eles são originados através da superfície tridimensional. Então, no caso, mostrando um pouco sobre como é que são obtidos esses diagramas, eles podem ser obtidos segundo um dado esforço solicitante normal, NS, que seria aqui o corte no plano horizontal, ou quando a gente fixa o ângulo alfa da linha neutra, que no caso a gente está falando aqui de um corte no plano vertical aqui da nossa superfície tridimensional. Nesse caso, quando a gente realiza o corte no plano horizontal, a gente está falando aqui do gráfico do diagrama de interação que tem o momento em Y e o momento em X. Quando a gente realiza o corte na vertical, no plano vertical, a gente vai obter um diagrama com A normal e com um momento nos eixos. Uma outra questão de destaque é que os pontos presentes nos diagramas de interação, além de representar um ponto cartesiano entre os eixos de força normal, momento em x e momento em y, esse ponto ele vai estar presente em algum dos domínios de deformação. Então, a gente abre uma nova discussão sobre o que são os domínios de deformação. Os domínios de deformação, representados pelo gráfico presente na norma técnica NBR 6118 de 2014, eles vão fornecer uma série de informações sobre a nossa seção. Esse tópico, pessoal, ele vai ser abordado aí de maneira mais específica em um outro vídeo dessa coletânea de seminários, mas aqui a gente vai trazer uma explicação breve sobre esses domínios de deformação. Os domínios de deformação presentes aqui nesse gráfico, eles são divididos por essa linha amarela aqui, que a gente realizou, o destaque, que vai dividir a parcela da seção que está sofrendo alongamento, que seria tração, e a parcela que está sofrendo encurtamento, que seria compressão. Esses números aqui, presentes no gráfico, são o número dos domínios. Aqui nós temos o domínio 1, aqui o domínio 2, aqui o domínio 3, aqui o domínio 4, domínio 4A e o domínio 5. Então, a gente chega à conclusão que nós temos 6 domínios de deformação. Vamos interpretar aqui agora, pessoal, o domínio 1. No domínio 1, nós temos aqui, de acordo com a nossa linha aqui de divisão, nós temos apenas tração. Por isso, a seção está pintada de vermelho aqui, que no domínio 1, nós temos apenas esforços de tração. O que isso quer dizer? Nesse domínio, o estado limite último ele é caracterizado pela deformação, no caso vai ser o alongamento do aço, de 10 por 1000, que está presente aqui. Nesse caso, a seção está totalmente tracionada e há a ruptura no aço. Já no domínio 2, nós temos aqui parte da seção tracionada em vermelho e parte da seção comprimida em verde. Então, essa questão do deslocamento da linha neutra vai justamente caracterizar aqui o nosso domínio 2. Nesse domínio 2, presente aqui no gráfico, o estado limite último é caracterizado pela deformação também da armadura, só que nesse caso de 3,5 por 1000. A linha neutra ela vai cortar a seção, como vocês podem ver aqui, havendo uma região tracionada em vermelho e uma região comprimida em verde. Nesse domínio, nós temos ruptura no aço. No domínio 3, a linha neutra ela vai cortar a seção, vai descer, ela vai sofrer um deslocamento também, e esse deslocamento vai caracterizar o domínio 3. No domínio 3,
O estado limite último ele é caracterizado pela deformação de 3,5 por mil, né, 3,5 por mil, e a linha neutra ela vai cortar a seção, havendo uma região tracionada, em vermelho, e uma região comprimida. O aço ele vai entrar em escoamento ao mesmo tempo em que o concreto entra em ruptura. Então, esse domínio 3 aqui, ele representa o dimensionamento mais econômico de vigas, onde a gente vai ter aqui uma ruptura no concreto. O domínio 4 ele vai ser caracterizado pelo estado limite último na deformação de 3,5 por mil. Ele vai diferir do domínio anterior pelo fato de que a armadura ela não vai entrar em escoamento. A gente vai ter ruptura no concreto. O domínio 4A ele já vai ter aqui essa seção praticamente toda comprimida. Praticamente, ok, pessoal? Então, o domínio 4A ele vai sofrer aqui um deslocamento da linha neutra e vai uma região praticamente toda comprimida. Já o domínio 5, né, ele vai ter, assim como o domínio 1, ele vai ser basicamente o contrário do domínio 1, ele vai ter aqui uma seção totalmente comprimida, né, ao passo que o domínio 1 é uma seção totalmente tracionada. Nesse caso, a gente admite que o domínio seja variável, caso a variação da deformação última desse domínio ela é variável, sendo 2 por mil na compressão uniforme e 3 por mil na flexocompressão, representando assim uma ruptura no concreto. Bom, pessoal, agora que a gente aprendeu o que são os domínios de deformação e quais são esses domínios, vamos agora falar de estruturas na vida real que estão inseridas, né, efetivamente nesses domínios. No caso do domínio 1, que a gente tem aqui seções apenas com tração, a gente vê esse exemplo na cidade administrativa, em Minas Gerais. No caso dos domínios 2, 3 e 4, né, que são domínios aí que possuem tanto tração quanto compressão, um exemplo mais clássico são as vigas. Então, no caso do domínio 3, que é este domínio, a gente tem as vigas a solução mais econômica para vigas, que são as vigas subarmadas. E no domínio 4, a gente tem as vigas superarmadas. É importante frisar também que as vigas no domínio 4, pessoal, elas são perigosas, porque elas apresentam rupturas sem, vamos dizer assim, sem apresentar sinais. Então, é um domínio que a gente deve evitar quando a gente está realizando o dimensionamento das nossas seções em concreto armado. Vale destacar que as seções normalmente armadas estão inseridas no domínio 3. Para finalizar, os domínios 4A e 5, que são domínios efetivamente aqui compostos por compressão, são os pilares. Pilares em concreto armado são seções inseridas no domínio 4A e no domínio 5. Após o entendimento da relação dos domínios de deformação com os diagramas de interação, vamos agora voltar a nossa atenção para os tópicos de interesse relacionados aos diagramas de interação. Para maior entendimento, pessoal, a gente pode realizar vamos dizer assim, uma simulação, né, uma relação da roseta, que é essa superfície de interação aqui tridimensional, com uma cebola. A cebola, pessoal, quando a gente realiza um corte no plano vertical, a gente vai obter uma forma dessa maneira aqui, que se assemelha com o nosso diagrama que tem a normal e o momento nos eixos. Quando o corte é realizado no plano horizontal, a gente vai obter uma forma mais circular, que ela é observada aqui no nosso diagrama que representa como os eixos, os momentos em Y e os momentos em X. E agora, para abordar melhor um pouco essa questão dos planos, eu vou abrir aqui o software Autodesk AutoCAD, onde a gente fez aqui a representação tridimensional dessa roseta. Então, pessoal, quando a gente faz cortes no plano vertical, a gente vai obter esse tipo de forma aqui, ó, que se assemelha muito com esse diagrama, certo? Porém, quando a gente realiza cortes na horizontal, a gente vai obter aqui uma figura praticamente circular, que é vista aqui, né, quando a gente tem um momento em X e um momento em Y. Para realizar a leitura e a interpretação dos diagramas de interação, é interessante a gente fazer um paralelo com o critério de falha de von Mises, né, que a gente estudou na disciplina de Resistências de Materiais 2. Então, como é que é feito, né, essa análise? Essa análise ela é feita afirmando que todos os pontos dentro da curva eles são considerados seguros, assim como a gente analisava lá
na questão do critério de falha de von Mises e os demais critérios de falha. Então, se o nosso ponto, como esse exemplo aqui, relacionando o momento em y e o momento em x, estiver dentro, né, dessa curva, dessa superfície, é um ponto considerado seguro. Então, como a gente havia, né, mencionado no início do nosso seminário, toda a abordagem ela vai ser realizada de uma maneira prática. Então, vão ser realizados diversos estudos de caso com a viga 5 do trabalho prático. Ok, pessoal? A viga 5 ela é uma viga biapoiada, como vocês podem ver, uma representação em BIM aqui dessa viga. Essa viga biapoiada está apoiada sobre os pilares 12 e sobre os pilares 13, referentes ao nosso trabalho prático. Então, a partir de agora, a gente vai fazer com vocês, né, uma série de abordagens práticas envolvendo aí essa viga. Bom, pessoal, através desse recorte aqui em 3 dimensões dos dois edifícios do nosso trabalho prático, onde essa viga aqui que eu estou selecionando agora é a viga 5, a viga que nós vamos utilizar nos estudos de caso, a gente gostaria de frisar também que a flexão normal composta a qual ela está submetida está no plano dos eixos ZX, que é o mesmo plano das paredes de alvenaria, certo? Então, para demonstrar esse plano aqui de maneira mais clara, a gente utiliza o comando 3D Rotate para que a gente possa rotacionar aqui essa viga nesse plano, né, dos eixos ZX. Inicialmente, vamos apresentar aí a representação dessa viga no modelo de barras, né? Aqui obtido através do software F-Tool. Essa viga, ela tá, como a gente já tinha discutido, biapoiada, então a gente vai ter 2 apoios duplos e uma carga distribuída aqui advinda, né, dos demais elementos estruturais. Então, a gente pode ver aqui o nosso diagrama de forças e aqui o nosso diagrama de momentos. Agora, para dar início, né, à obtenção do diagrama de interação da nossa viga 5, o primeiro passo é descobrir qual é a ferragem que vai fazer o papel aí de proporcionar o esforço resistente necessário para essa viga. E para obter isso, pessoal, a gente já tem aqui o momento, né? Para simplificar, vamos utilizar a calculadora do TQS, a Flexistor. Aqui na interface da Flexistor, vamos colocar aqui um concreto de 35 MPa, ok? Selecionar a viga. Ela é uma viga de 20 por 50, ok? A viga 5A. Então, vamos colocar aqui 20 por 50. Comprimento nominal de 2,5 aqui para esse exemplo. Um comprimento adicional de 1. E o momento, né, obtido aqui através do software F-Tool, transformado para a tonelada força, seria 3,97. Vamos pedir para ele gerar o cálculo. E vamos obter aqui algumas das opções. Nesse caso, para a nossa modelagem, vamos utilizar aqui 3 barras com a bitola de 12,5 milímetros. Ok? Então, vocês podem observar aqui que essa foi a solução adotada, né, para as barras que vão estar presentes nas vigas, que vão fazer o papel aí, de esforço resistente. Para a obtenção do diagrama de interação na viga 5, nós vamos utilizar aqui o software Bending. Falando um pouco sobre o software, ele foi um software desenvolvido pelo nosso orientador, Antônio Ribeiro de Oliveira Neto, e por Samuel Silva Pena. É um software muito interessante, né? Gostaríamos aqui novamente de agradecer ao apoio do Antônio por ter nos ajudado, disponibilizando o software, nos ensinando como utilizar. E nós vamos passar para vocês aqui como que é feita essa modelagem, né, de vigas para obtenção de diagramas de interação no software Bending. Então, relembrando, a gente já tem as dimensões da viga, a gente já conhece quais são as ferragens que vão estar presentes nessa viga, então agora vamos efetivamente modelar. Para isso, basta abrir o software Bending, clicar aqui em diagrama de interação. Aqui na seção, nós vamos pedir para criar uma seção genérica, ok? E vamos clicar aqui agora em desenhar. O desenho no software ele funciona de maneira cartesiana, então nós vamos adicionando pontos que ao fim vão formar o desenho da nossa viga, ok? Então, agora aqui no caso vamos adicionar o primeiro ponto, que vai ser o 0, 0. O segundo ponto, que vai ser o 20 e 0. O terceiro ponto, que vai ser 20 e 50. O quarto ponto, que é 0 e 50.
E por fim, uma função muito interessante do software, a gente pode pedir ele para fechar aqui o nosso desenho. Prosseguindo com o desenho da nossa viga, vamos agora adicionar o desenho das ferragens, ok? Também de maneira cartesiana. Lembrando que o nosso comprimento nominal era de 2,5, como vocês podem ver, somados aqui a 1,25, que é o diâmetro da nossa barra. Então, a gente vai ter aqui 3,75 e 3,75 para um diâmetro de 12,5 milímetros. Então, adicionou nossa primeira barra. A segunda barra, nós vamos pegar aqui em Y, manter, e fazer 20, que é o nosso tamanho, né, aqui, menos 3,75. Então, vai dar 16,25. Vamos adicionar mais um ponto. A terceira barra ela vai estar localizada no centro da viga. Então, vamos colocar aqui 10 para adicionar a terceira barra. E agora é só clicar em OK. Para verificar o nosso desenho, verificar se ele está correto, basta clicar aqui em visualizar. E aqui a gente pode ver a modelagem completa da nossa viga aqui no software. Agora, para obter, né, o diagrama de interação propriamente dito, nós vamos aqui em material, vamos adicionar o FCK de 35 MPa, que estamos utilizando. O concreto a tração vamos deixar aqui nula a resistência. O aço, de acordo com a NBR 6118, é 500 MPa. Ok, vamos clicar aqui em OK. E no parâmetro de cálculo basta reproduzir o FCK inserido anteriormente, que no nosso caso é 35. Agora, para calcular, basta clicar aqui em calcular. Aqui, ele gerou o cálculo do nosso diagrama de interação. É importante a gente ressaltar aqui que o eixo considerado, né, em todas as análises, ele vai ser o eixo X, o momento em X. Por quê? Caso sejam considerados dois momentos, tanto em X quanto em Y, a gente vai passar a ter aqui um modelo de um pilar e não de uma viga. Então, seguindo a ementa da nossa disciplina, vamos trabalhar apenas com o momento em X, porque a nossa análise está direcionada totalmente para vigas. Então, no caso, vale ressaltar também que esse momento em X negativo, significa esse sentido, ele está tracionando a parte de baixo da viga, que é justamente onde nós temos a armadura. Então, a viga vai ter uma resistência a maiores momentos negativos, justamente porque ela possui ferragem na parte inferior. O momento positivo, pessoal, ele estaria tracionando a parte de cima, que não possui ferragem. Por isso, como vocês podem ver aqui, a curva, né, ela fecha aqui um momento um pouco maior que 1. Então, ela não tem resistividade quase nenhuma na parte superior, justamente porque ela não possui ferragem. Então, o momento em X, ele está aqui, a curva majoritariamente no eixo negativo, porque o eixo negativo do momento em X seria aqui para a esquerda, e esse momento em X no sentido esquerdo aqui, ele está tracionando a parte de baixo, que é justamente onde a gente possui as ferragens. Então, essa que seria a interpretação do nosso diagrama de interação. Momentos negativos, eles são considerados aqui suportados pela nossa viga até o fim da curva, mas os momentos positivos não, justamente porque a gente não possui ferragem na parte superior. Diante desse primeiro estudo de caso, onde realizamos nossa primeira modelagem de viga no software Bending, vamos agora iniciar o nosso segundo estudo de caso. E esse estudo de caso ele vai contemplar a adição de ferragens na parte superior da viga, porque na prática, né, a gente não constrói as vigas apenas com ferragem embaixo, por mais que o momento seja apenas positivo. Por questão de segurança, por uma margem de segurança, é colocado 3 barras, geralmente de 5 milímetros, que são chamadas de ferro cabelo, na parte superior, né, para eventuais esforços que não sejam esperados a favor da segurança. Então, para isso, vamos voltar aqui para o Bending, vamos clicar aqui em desenhar, e agora vamos adicionar aqui as ferragens na parte superior. Para a inserção das ferragens na porção superior,
vamos aqui de maneira cartesiana ao nosso primeiro ponto, que será o 3,75 e o 47, porque seria 50 menos 2,5, que é o comprimento nominal, e menos meio, que é o diâmetro aqui da barra, para um diâmetro de 5 milímetros. Então, o primeiro ponto foi adicionado. Agora aqui a gente coloca 10 e 47. E, por fim, o nosso último ponto seria o 16,25 e o 47 para adicionar nossas ferragens na porção superior. Vamos clicar aqui em OK, visualizar o desenho, tudo OK, e agora calcular. Como vocês podem ver, pessoal, agora a nossa viga ela suporta a momentos positivos maiores do que anteriormente. Por quê? Os momentos positivos em X, esse sentido aqui, está tracionando a parte de cima, que agora passou a ter uma ferragem, uma armadura mínima para poder resistir a esses momentos, como a gente pôde ver aqui. Já os momentos negativos continuam sendo majoritariamente resistidos, né, porque a nossa ferragem na parte de baixo é maior. E lembrando que o momento em X negativo está para a esquerda, tracionando a parte de baixo da viga, onde a gente tem a maior porção de aço, a maior área de seção de aço. Então, conforme esperado, quando a gente adicionou o ferro-cabelo aqui em cima, a gente deu uma maior resistividade para a nossa viga a momentos positivos em X. Então, o nosso diagrama de interação mudou um pouco, ele se tornou um pouco mais, vamos dizer assim, ele agora suporta mais de maneira segura momentos positivos em X. Para a realização do nosso estudo de caso 3, vamos trabalhar aqui com uma viga protendida. Bom, pessoal, a viga protendida ela é aquele tipo de viga que possui uma armadura ativa. E nesse caso, para modelar a adição da proteção na viga inicial dos nossos demais exemplos de caso, que é essa aqui, nós vamos adicionar uma força normal, né, que é uma das maneiras aí de realizar a proteção. Então aqui está a modelagem da nossa viga no software Bending, ok, pessoal? Nós vamos pedir aqui para calcular o diagrama de interação dessa viga, sem adicionar a proteção inicialmente, que é aquele diagrama que nós já conhecemos. Para a adição da proteção, basta aumentar aqui o nível da força normal, ok? Então, só conferindo os parâmetros de cálculo, uma normal de 100 kN, uma proteção realizada por essa normal, já vai proporcionar para a gente um aumento de resistividade do momento aqui no eixo X. Como vocês podem ver aqui, a gente tinha uma resistividade próxima aqui de 70 kN por metro, agora a gente tem uma resistividade próxima aqui a 90 kN por metro. E conforme a gente vai aumentando aqui, né, essa resistividade ela vai aumentando. A gente tem os 3 diagramas lado a lado aqui, então vocês podem ver que estamos chegando aqui em fatores um pouco maiores que 100 já com a proteção. Mas a melhor maneira de adicionar os benefícios da proteção, né, de visualizar os benefícios da proteção, é com o diagrama de flexão normal composta, ok? Né, para gerar esse diagrama aqui no software Bending, a gente precisa fazer o carregamento de um arquivo de texto. Aqui no meu caso está localizado na pasta Downloads, a gente pode disponibilizar para vocês. E esse arquivo de texto, ele vai observar aqui um ábaco de flexão normal composta, um diagrama de flexão normal composta. E aqui no caso a gente pode observar que o aumento na resistividade do momento em X, ele ocorre até a força normal aqui do eixo Y de 240. Depois, pessoal, conforme a gente vai aumentando, depois que passar desse ponto ótimo, a gente vê um decaimento aqui, ok, dessa resistividade. Então, né, esse ábaco, esse diagrama aqui, ele possibilita a visualização melhor desse ponto ótimo da proteção. Então, é muito interessante, né, a gente observar isso durante a modelagem do nosso estudo de caso e das nossas sessões. Devido à dificuldade em aplicação de algumas equações teóricas da flexão composta, para o dimensionamento manual de elementos estruturais, principalmente pilares, são desenvolvidos alguns ábacos para a determinação da taxa de armadura, sem a necessidade da resolução dessas equações. Um deles é o ábaco de Venturini, mostrado na figura abaixo. Apesar dessa facilidade, alguns parâmetros são necessários para a utilização dos ábacos de dimensionamento de pilares,
Entre eles está a forma da seção, a posição e a área das armaduras, além dos esforços resistentes últimos dessa estrutura. A construção dos ábacos de dimensionamento consiste na determinação do eixo x e y através do esforço normal reduzido a dimensional μ e do momento fletor reduzido a dimensional μ, conforme as seguintes equações, onde μ é a força normal de cálculo dividido pela área da seção transversal do pilar pela resistência do cálculo de concreto à compressão, além de μ, que é o momento fletor de cálculo dividido pela dimensão do pilar na direção considerada, a área de seção transversal do pilar e a resistência do concreto à compressão. Tendo então as propriedades geométricas e as propriedades mecânicas da seção retangular analisada, podemos então encontrar a taxa mecânica de armadura da seção, denominada ômega. Neste exemplo, temos uma seção retangular de 30 cm de altura por 20 cm de largura, FCK de 35 MPa, nossa unidade μ adimensional 0,1 e μ 0,8, além da determinação do aço de Ca25. Traçando-se então o par ordenado μ e μ, encontramos uma curva referente à taxa de mecânica de armadura da seção suportada. Nesse exemplo, temos ômega igual a 0,3. Com isso, encontramos a nossa área de aço, aplicando-se esse valor na sua fórmula. Obtendo-se, então, um valor de 20,7 cm² de área de aço requerida, que deve ser distribuída entre as barras de aço da seção retangular. Os ábacos de Venturini são usados para problemas de pilares. Entretanto, para vigas, devido à ausência de esforços normais resultando em um μ igual a zero, ele não pode ser utilizado diretamente. Para isso, fizemos uma adaptação aplicando, no lugar dos esforços normais adimensionais, uma taxa de armadura através da variação do comprimento do aço, dy sobre h. Da mesma forma que para o problema de pilares, utilizamos uma planilha para cálculo dos esforços adimensionais aplicados ao nosso exemplo prático mostrado anteriormente. A planilha funciona da seguinte forma. Nós damos entrada com os dados da seção transversal utilizada, onde temos um FCK de 35 MPa e diretamente um FCD de 25 MPa. Temos um FYK de 500 MPa, que resulta num FYD de 434,78 MPa. Com esses dados, seguimos para a geometria do concreto, onde na dimensão x temos 20 cm, na direção y temos 50 cm, totalizando uma área de concreto de 1.000 cm². Todos esses dados do FCD e FYD que serão utilizados foram convertidos para kN por centímetros quadrados a fim de facilitar os cálculos dentro da planilha. Dentro da geometria das armaduras, levamos em consideração a taxa de cobrimento, iniciando em 2,5 e variando de meio em meio centímetros para obter os dados para traçar uma proposta de ábaco para as vigas. Damos um número de 3 barras dispostas na parte de baixo da seção transversal. Colocamos as bitolas convencionais de 5, 6,3, 8, 10, 12,5, 16, 20, 22,2, 25 e 32 milímetros, e com sua área correspondente em centímetros quadrados ao total do número de barras. O momento MD foi obtido através da ajuda do soft bend e corresponde ao momento limite último daquela seção. Para obter esses momentos, entramos no software bend, vamos em diagramas de interação, escolhemos uma seção transversal genérica, desenhamos elas da seguinte forma, respeitando as nossas geometrias pré-estabelecidas. Fechamos nossa seção, temos nossos limites da área da seção. E aqui na área destinada às armaduras, colocamos os ferros de acordo com suas bitolas e a taxa de cobrimento correspondente. Dentro da nossa planilha, temos informação também bem relevante para o desenho da seção, a posição X do centro de massa das barras. Essa posição dx1, dx2 e dx3 é referente ao número de barras que temos, que são 3.
e esse x referente à distância no eixo x. Para cada distância, posição, levamos em consideração metade do diâmetro da bitola, nesse caso, metade desses 5 milímetros, mais meio milímetro de estribo e o afastamento relacionado à taxa de cobertura de 2,5 centímetros. Nesse caso, totalizando a posição em relação ao eixo x de 3,25 centímetros, 10 centímetros e 16,75, que quando colocamos no software band, corresponde a esses valores. Vamos aqui preenchendo primeiro a bitola, nesse caso 5 milímetros, a posição x de 3,25 e em y a nossa taxa de cobertura 2,5. Adicionamos o ferro, e a gente pode ver aqui ele já disposto na figura. Alteramos então para dx2, que é a posição 2 da segunda barra, 10. Mantemos uma taxa de cobertura em y de 2,5. E por fim, 16,75. Finalizando o desenho, vamos em OK. Mudamos os parâmetros do material, onde o nosso FCK é de 35. Nosso FYK continua como de 500 MPa. Damos OK. Vamos para os parâmetros de cálculo. Novamente, 35. E em calcular. Nós temos aqui o nosso diagrama. Dentro desse diagrama de interação, vamos aqui em exportar os dados e selecionamos o momento de maior valor. Vamos aqui na tabela, colamos e mudamos o ponto para a vírgula. Para todos esses dados, referentes a cada bitola, a posição x do centro de massa também vai mudar, pois o diâmetro da bitola interfere diretamente na posição dela. Assim, vamos obter cada um dos momentos limites últimos da seção para aquele cobrimento. E com isso, podemos encontrar ômega e mi, nossas grandezas adimensionais para o traçado do ábaco. De forma a ter uma amostra grande suficiente para traçar um ábaco, a gente usou um cobrimento dessas armaduras de valores diferentes, de 2,5, 1 centímetro, 1,5 centímetro, 2 centímetros e 3 centímetros. Esses valores, no momento último de cada uma das bitolas, foi realizado repetindo os procedimentos anteriores no software band, e a posição x do centro de massa modificou de acordo com o nosso cobrimento também. Para traçar o nosso ábaco, a gente determinou umas taxas de cobertura por μ, e onde o nosso ômega, que é a nossa taxa de armadura, foi fixo para cada bitola, pois este valor adimensional ele está relacionado apenas à nossa característica do concreto e a característica do aço. Com o nosso valor fixo de ômega e a variação de μ em nossa taxa de cobertura, criamos alguns pares ordenados e traçamos as curvas características para cada uma das taxas de armaduras que obtivemos. Dessa forma, podemos traçar o nosso ábaco e, com ele, encontrar as taxas de armaduras requeridas para cada uma das nossas seções.